Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma reunião para estudarmos juntos o Livro dos Espíritos. E aqui o fazemos todas as segundas-feiras, online. Seja bem-vinda, Marta, Rita Ganho, Regina. Seja bem-vinda, Roberta, que está aqui no estúdio conosco. Então, aqui nós vamos estudando o Livro dos Espíritos e estamos aqui tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, e depois esse estudo fica guardado, não é, no canal do Lar Espírita Servos de Maria, no YouTube, ok? É com muita alegria. Seja bem-vinda, Eliane, seja bem-vinda, Mara, que estamos começando aqui mais um estudo. Nós vamos começar com uma mensagem e vamos ficar no Palavras de Vida Eterna, que eu acho que atende mais mesmo os nossos propósitos, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Seja bem-vinda, Andreane. Que bom que estamos aqui todas juntas, não é? A mensagem de hoje é a mensagem 176, no dia da incerteza. Então, Emmanuel destaca um versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, Paulo nos diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E Emmanuel nos diz, comentando este versículo: para qualquer de nós chega o minuto das grandes hesitações. Trabalhamos por tempo enorme no encalço de determinada realização, e eis que, de repente, todo o nosso esforço parece perdido. Já nos aconteceu alguma coisa assim? Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos a vida, e esse alguém falha desastradamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos as luzes. Contávamos com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos, e esses recursos como que se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade, e por circunstâncias inelutáveis, ou seja, aconteceu que nos vemos privados desses recursos valiosos que nos garantiam segurança, largados à prova sem alegria e sem direção. Todos somos surpreendidos pelo dia nublado da incerteza em que nos reconhecemos perplexos. Por dentro, ansiedade, por fora, consternação. Não nos sintamos, porém, diz Emmanuel, não nos sintamos nesses dias de incerteza, porém, sozinhos. Não nos sintamos sozinhos, diz Emmanuel. Dispomos da mente do Cristo, o divino mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazermos luz. Então, nada melhor que nós, ainda sombrios que estamos, exercitarmos a luz através da prece. Fazemos a conexão com o alto e não há como a luz não se expressar através desta ligação
que a prece favorece. Seja bem-vinda, Cecília, seja bem-vinda, Ana Vanessa, seja bem-vinda, Thelma. Vamos então orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de nos reunirmos para o estudo. Ajuda-nos, Senhor, a que possamos entender o melhor possível no dia de hoje e que este entendimento possa ser amadurecido pelos nossos momentos de reflexão nos dias que se seguem ao estudo. Que a tua paz, Senhor, alcance não apenas a nós, mas a todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento se encontram em sofrimento, Senhor Jesus. Te rogamos também pelos nossos irmãos encarnados que estão próximos do seu momento de desencarnação. Sabemos que são assistidos e que possam perceber a assistência que neste momento os cerca. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. Muito bem, vamos então. Nós começamos aqui na semana passada o item 2. Andréia, seja bem-vinda. O item 2 da introdução de O Livro dos Espíritos. Então, lembramos lá que no item 1 ele vai falar sobre a palavra espiritismo, a palavra espírita, palavras cunhadas pelo codificador para uma nova doutrina, uma nova palavra que a represente. No item 2, nós vamos ver a questão de uma outra palavra, que é a palavra alma. E aí o codificador vai nos falar do materialismo, do panteísmo e do espiritualismo. E ele vai dizer que no materialismo a vitalidade é o centro das nossas atenções, na medida em que os materialistas acreditam que o corpo vitalizado é este que detém a vida. Uma vez que a vitalidade se extingue a vida. Depois nós temos no panteísmo que Deus, a inteligência suprema, cria e libera espíritos que vão encarnar, mas que este princípio inteligente, né, ou seja, esta parte que sai da divindade, ao terminar a sua encarnação, volta para a divindade. Então, é como uma inteligência que libera centelhas de si e que depois dessas existências, dessas centelhas, elas retornam para a divindade. E, por último, ele vai nos falar do princípio espiritual, que seria mesmo o ser moral, e que este não tem nenhuma ligação, é um ser independente. Deus cria e, a partir daí, ele segue o seu caminho de progresso, e esse progresso vai se dar a partir da sua moralização, certo? E aí, estávamos aqui já na segunda página do item 2, acredito também os companheiros. Vamos pegar aqui o final do parágrafo que diz assim, que é mesmo, vou pegar do início. Segundo, enfim, vamos falar sobre a alma como um ser moral. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral. Se tivermos questões e dúvidas, por favor, podemos ir escrevendo, ok? Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto e independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Essa acepção é, sem contestação, a mais geral, porque, sob um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva, ou seja,
há um instinto no ser humano em acreditar que ele permanece após a morte. Isso na nossa civilização, nas civilizações que antecederam a nossa. Esse sentimento do que é, como se a gente soubesse. E, no fundo, sabemos. Então, ele diz de crença, estado de crença instintiva e independente de qualquer ensinamento entre todos os povos, seja qual for o grau de civilização. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. No materialismo, a alma seria um efeito e não seria a causa, não é? E ele continua dizendo, esse parágrafo também nós vimos semana passada, eu estou lendo só para nós nos situarmos, ok? Sem discutir o mérito dessas opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que reclamariam cada uma um termo diferente, ok? Embora se use alma para essas três, vamos dizer, caracteres do ser, ele diz que poderia se reclamar para cada uma um termo distinto. Essa palavra tem, pois, tríplice sentido, tríplice acepção. E cada um desses sentidos tem razão, do seu ponto de vista, na definição que lhe dá. O mal, quer dizer, começa a dar errado. O mal decorre do fato de a língua não dispor senão de uma palavra para exprimir três ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se o sentido da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha é indiferente, desde que todos se entendam, pois tudo isso é uma questão de convenção. Então, a nossa linguística, que define vocábulos para expressar coisas, é uma questão de convenção, certo? Julgamos mais lógico tomá-la na acepção mais comum, por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual, que é o espírito, que reside em nós e sobrevive no corpo. Então, quando ele diz que reside em nós, é como este corpo, através do qual nos expressamos, servisse de morada no plano físico, certo? Isso sempre numa forma simplista de explicar as coisas. Mesmo que esse ser não existisse e não passasse de um produto, da imaginação, ainda assim seria preciso de um termo para designá-lo. Sim, esse ser existe, mas ele diz que mesmo que não existisse, necessitaria de um termo para representar ou designá-lo. Na falta de uma palavra especial para cada uma das duas outras ideias, então ele está falando que alma é o espírito, o ser imaterial e individual que reside em nós, nesse corpo físico, e que sobrevive à morte deste corpo físico. Okay? Essa vai ser mesmo a definição espiritualista. Mas ele vai dizer que falta uma palavra especial para cada uma das duas outras ideias. Aí ele vai dizer, chamaremos. E aí vamos entrar já no conteúdo de hoje, certo? Princípio vital. O princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então, através da foto Kirlian, já ouviram falar da foto Kirlian? Que mostra a energia, né? Essa vitalidade dos seres vivos, e podemos fazer, inclusive, com as plantas isto, não é? Vemos lá, tirar a foto Kirlian de uma planta e vemos a energia em volta da folha
da planta, essa é a sua vitalidade, esse é o seu princípio vital. Ok? A planta tem. Nós vemos ela crescer e ela cresce porque tem o quê? Vitalidade, ela floresce, ela frutifica e tudo isso porque ela tem um fluido que possibilita essa vitalização dos corpos. Nós também teremos, todos os seres vivos têm esse princípio vital que favorece a ligação do princípio espiritual a esse princípio material através do qual nos expressamos, ok? Ah, mas você quer dizer com isso que uma planta tem um princípio espiritual, um princípio inteligente que o animal tem? Olha, tem, mas nós não percebemos, não é? Porque ali ainda está acontecendo uma evolução que não é a moral, é uma evolução das formas. Então, nessa evolução das formas, esse princípio inteligente, ele está como latente. Sabe latente? Vemos aqui a semente, uma semente de um pé de maracujá. Nós não temos um pé de maracujá, temos uma semente. Sabemos que se plantarmos no tempo certo, surgirá o pé de maracujá. Da mesma forma, no ser vegetal, nós vamos ter também o quê? O princípio inteligente, mas ele está em semente. Ele não é ainda sequer brotou, sequer germinou. Ele está latente, ok? Não está brotando nada. Está ali latente, como que a aguardar o momento, mas não vai ser no reino vegetal que isso vai acontecer. Existe nesse princípio inteligente um processo de individualização. Por quê? Porque nos reinos inferiores da natureza, esse princípio ele não é individualizado. Por quê? Porque não precisa, né? Vamos combinar? Eu já fui uma samambaia, eu já fui um pezinho de abóbora. Não, tá? Não. Nesse momento, esse princípio ele é difuso, não há individualização, ok? Essa individualização do princípio inteligente só vai se dar nos mamíferos. Os espíritos não dizem exatamente o momento, só dizem que é no momento lá dos mamíferos superiores, tá? Ali vai começar mesmo o processo de individualização. Esse processo de individualização vai visar o quê? A próxima fase. Qual é a próxima fase? Sai do reino animal e vai entrar no reino hominal. Quando entrar no reino hominal, é que vai haver essa necessidade mesmo da individualização, vai estar totalmente completada, porque este ser vai começar o seu desenvolvimento, a fase da sua evolução moral. Vai ser, então, elevado à condição de espírito. Qual é a diferença? A diferença é que vamos ter, por exemplo, um cachorro, um gato, seja um animal mais desenvolvido, um macaco, nós vamos ter o quê? Porque abaixo disso, nós temos o instinto rege, por exemplo. Aquele pássaro, o João de Barro, tem um nome pomposo. O João de Barro, ele é muito dedicado. Não tem um João de Barro que diga assim, quer saber? Vou fazer casa nenhuma. Casa de barro? Tô fora. A gente vê isso. Não, eles fazem exatamente a casa o quê? Falta de imaginação. Eles fazem a casa, um copia a casa do outro? Não. Essa casa do João de Barro está impressa em cada ser João de Barro, no seu instinto. Como as abelhas, quando fazem o mel, elas não fazem tipo assim, mas agora,
como é que vai ser hoje? Está chovendo, deixa para amanhã. Não há esse tipo de raciocínio. O raciocínio é do espírito imortal. Então, há inteligência, mas o que nós vemos nos animais é uma inteligência puramente instintiva, eles desenvolvem várias tarefas e está lá no instinto deles. E nós vamos ver, por exemplo, nos nossos animais domésticos, e os nossos animais domésticos, eles têm um diferencial, porque a energia deles mistura muito com a nossa. E aí eles meio que ganham assim, meio uma personalidade, certo? Eles são inteligentes? São inteligentes. Eles resolvem problemas. Mas eles discutem sobre os seus problemas, eles entram em crise quando não conseguem resolver um problema? Não, porque isso exige um raciocínio. Eles são operacionais. Eles resolvem ou não resolvem e para ele está tudo bem. Certo? Então, nós é que temos o raciocínio, a razão. É uma inteligência dotada de razão. Isso é o espírito, que vai começar a sua evolução moral. Ah, mas ele vai começar a evolução moral dele como? Isso tudo nós estamos falando aqui do princípio inteligente. Como é que ele vai começar essa... Vamos lembrar, princípio inteligente, princípio material, são criados separadamente por Deus, mais uma vez criados, começam desde sempre juntinhos, tá? Então, nós vamos ver que o princípio inteligente vai ficar encapsulado e durante grande tempo do desenvolvimento da evolução anímica, o que nós vamos ver é forma, o que nós vamos ver é matéria. Ou matéria bruta ou matéria animalizada. Animalizada quer dizer vitalizada, pelo princípio vital, ok? E a partir do momento em que há essa individualização do que estava latente, e chega um momento que passa a se elevar à condição de espírito imortal, sendo a sua inteligência dotada de razão. Olha que interessante. Esse ser vai habitar o seu primeiro mundo para a evolução moral. E esse mundo é o mundo primitivo. O mundo primitivo é o mundo das primeiras encarnações dos espíritos imortais, ok? O que nós vamos ver de especial nas primeiras encarnações de um espírito? Que ele não consegue discernir entre o bem e o mal. Por quê? Porque a razão dele ainda está totalmente dominada pelos instintos. O que é bom é o que mantém ele vivo, certo? Isso é instintivo. Então, nas primeiras encarnações, nós vamos ver que existem já algumas luzes, mas agem ainda muito mesmo como animais, porque o instinto está ali muito forte. A Rita está falando sobre o livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro extremamente complexo, não é? Bem complexo mesmo, mas fala assim. Só que é fácil estudar o livro Evolução em Dois Mundos, não é? É um livro bem complexo, mas o importante é que nós tenhamos uma ideia. É bom que isso fique gravado, porque vocês podem ouvir mais uma vez, mas peraí, não entendi aquilo não. Aí é só ouvir de novo, tá? Então, as primeiras encarnações do espírito imortal, ele é como um bebê. Ele não discerne o que é bom e o que é mal, né? Então, ele vai fazer coisas porque ele não consegue discernir que aquilo não é uma coisa boa. Aí, o que diz a mãe para o bebê? Não, não, não. Aí ele queima. Não, não, não. Não bate na irmãzinha. Não, não, não. Não maltrata o gatinho. Né? Então, ele, às vezes, o que ele quer é ver o efeito, é ver gritar. Né? E, às vezes, também, o espírito lá no início, ele quer sobreviver. Se isso causar algum mal, ele não vê isto como um mal, é uma decorrência da sua sobrevivência. Então, é uma coisa boa. Então, ele vai reencarnar muitas vezes? Pode estar muitas vezes nisso.
porque ele está ali como um espírito num mundo primitivo. O mundo primitivo é isso, é instintivo, extremamente instintivo. E aí, de repente, o ser humano começa a perceber o que é o bem e o que é o mal. Como é que ele percebe? Ele percebe porque ele também sofre com a ação dos outros, não é? Então ele começa a perceber que ele não gosta que façam aquilo nele. Então será que é bom? Será que não? Tudo ainda muito confuso. E aí ele chega feliz e contente, como espírito imperfeito, talvez não tão feliz, não tão contente, como espírito imperfeito num mundo de provas e expiações. Nós, espíritos de mundo de provas e expiações. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Isso quer dizer que a gente só faz o que é certo? Que o ser humano, no mundo de provas e expiações, só faz o que é certo? De jeito nenhum. Por quê? Porque aqueles instintos se transformam em paixões morais. E muitas vezes somos agarrados a certas paixões, como egoísmo, como orgulho. Aí a gente diz, aquele ali é vaidoso como o leão na floresta. Ah, então é porque eu fui leão. Não, não, não. É só para termos uma ideia de que as paixões são algo muito... são questões, características muito inferiores do nosso ser, ok? Então, superarmos os impulsos das paixões é isso que vai nos tornando cada vez mais humanos e cada vez menos, por isso que assim, parece um animal, coitadinho do animal, né? A gente às vezes ainda bota a pessoa como um animal, mas é como se fosse aquela besta fera que não se espera mais que um ser humano seja. Mas nós vemos ali ainda certas características de muita imperfeição. Quando falamos de mal, de imperfeição, é essa carga das paixões, ainda a força daqueles instintos. Eu tenho que ser o que domina, né? Quando vemos muitos seres humanos ainda hoje querendo dominar, querendo suplantar o outro, isto faz sentido na selva, não faz sentido entre os seres humanos. Pôncio Pilatos apresenta Jesus à multidão, e quem fala isso é Emmanuel, pela psicografia de Chico. E ao apresentar Jesus, ele diz, eis o homem. E Emmanuel diz que quando Pilatos diz eis o homem, é porque Jesus representa o ser 100% humano. Não há nele paixões, não há nele nenhum resquício de instinto. Ele percebe, escolhe 100% como um ser humano. O ser humano, se quisermos ver, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Sedes Perfeitos, as características do homem de bem. O homem de bem é o ser humano, não é? É o bom espírita, é o bom cristão. Este é o ser humano que estamos construindo em nós, não é? É aquele ser que responde às leis que estão gravadas na sua própria consciência. Mas vamos voltar ao princípio vital, que é o que ele aqui vai trazer primeiro. Princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Ok? Dúvidas sobre isso? Se tiverem, escrevam. O princípio vital é a coisa distinta e independente. O princípio vital é coisa distinta e independente, já que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. Já conversamos com alguma samambaia? Podemos conversar, mas não vamos esperar que ela responda, não é? Então, é a vitalidade
mas não há a faculdade de pensar. Portanto, é distinta e independente da faculdade de pensar. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em certas circunstâncias. Então, vamos dizer, se o coração estiver batendo, se a pessoa estiver respirando, aquele corpo vai manifestar vitalidade. Não é? O espírito que está ali, utilizando naquela encarnação aquele corpo, vai conseguir se expressar. Haverá vitalidade para isso. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele, o princípio vital, reside num fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, não seria outro que o fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso, etc. Mas é exatamente esse fluido que acabamos aqui de dizer. Tá? Então, o princípio, do princípio, ou dentro deste princípio, haveriam os fluidos. Uma coisa que precisamos destacar é o que Kardec vai nos apresentar em O Livro dos Espíritos na questão dos fluidos. Certo? Olá, Rosana. Está ótimo, muito bem, falando sobre a vida de Jesus, a vida de Jesus. Excelente. Seja bem-vinda, Rosana. Muito bem. Voltando. Se nós formos ao último dos 5 livros da codificação, Kardec vai de novo entrar na questão dos fluidos. E aí nós vamos ficar meio confusos. Se nós formos comparar. Por quê? Porque ele já tem um outro entendimento. Então, ele já fala de uma forma mais, obviamente, aprofundada, porque se aqui nós temos 1857, a Gênese é publicada em 1868, 9 anos depois. 9 anos, para um pesquisador como Allan Kardec, é muita coisa, não é? E sabem que Kardec dormia 1 hora por noite. Isso nos diz o estudioso Cosme Massi. Aliás, Cosme Massi tem uma página não, ele tem um site. Depois, Roberta, você bota aqui para mim o site do Cosme Massi. É um site sobre estudos espíritas. Queria eu lembrar agora, mas não lembro. Mas se você botar as palavras-chave aí no Google, você vai achar, tá bom? Vale a pena. Cosme Massi é um companheiro que há 30 anos estuda apenas as obras básicas da doutrina espírita. Então, é alguém que tem muita profundidade em questão do estudo da doutrina. Ele não se atém a nenhum outro autor, não, é apenas Kardec que ele estuda e sobre o qual ele trata no seu site, tem até aplicativo e tudo. Depois, Roberta, se você não achar, você me fala, tá? E se achar, pode só botar no chat, tá bom? Continuando aqui. Então, quando nós estamos falando aqui, ou quando Kardec fala aqui sobre o princípio vital, e depois fala, porque o que ele vai trazer? Não é? Vai trazer o fluido cósmico universal, e que esse fluido cósmico universal, que seria a matéria-prima da matéria do universo, vai se diferenciar num sem número de subprodutos, se é que a gente pode dizer assim, em termos de matéria. Tá? Em termos de fluidos, né? em tudo.
É o Kardec Play. Kardec Play é o aplicativo dele. Mas tem um Kardecpedia, tem um outro site, eu esqueci, mas eu acho que é o Kardecpedia. Até chegamos lá. Uma rede social dele vai falar da outra. Então, está tudo neste bom caminho. Lá vamos encontrar todas as indicações. Tudo bem, gente? Até aqui? Podemos continuar? Continuando, então. Se eu digo continuando, então, mas nada impede que façamos perguntas. Se eu estiver ali 2 parágrafos adiante, façamos a pergunta, mas aquilo ali não entra na minha cabeça. Podemos perguntar, ok? Seja como for, há um fato que não se poderia contestar, pois que resulta da observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe, ou seja, enquanto essa vida, né, esse ser se expressa através do corpo. Então, essa força existe, essa vitalidade. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. E, finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. E é interessante, porque se nós falamos aqui das primeiras encarnações, lembram disso? E que esses seres não tinham ainda, por não saber o que é certo e errado, o que é bem e o que é mal, o uso do livre-arbítrio desses seres não é contabilizado, assim como não contabilizamos um erro de uma criança de 5 anos com o erro de uma pessoa de 25 anos ou de 35 anos. Não faria o menor sentido. Então, da mesma forma, nas primeiras encarnações, não há esse senso de responsabilidade nas escolhas como há para nós. Só que nós não habitamos mais no mundo primitivo, certo? Nós não habitamos. Nesse nosso planeta não tem ninguém que não saiba o que é bom e o que é mal, ok? O que é certo e o que é errado. Sim, nós sabemos. Por quê? Porque este mundo de provas e expiações não começou como provas e expiações há 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Nós estamos há alguns milhares de anos neste mundo de provas e expiações. Vamos contabilizar lá desde, alguns dizem, 40 mil anos, que o ser humano está habitando a Terra. É o tempo que nós habitamos. Sendo que antes de aqui começarmos a habitar, já estávamos no mundo espiritual, aguardando para começar a encarnar aqui. Então, nós não somos mais como os primeiros, vamos dizer assim, como os espíritos em suas primeiras encarnações. Por quê? Porque já estamos no mundo de provas e expiações. E mais, nós estamos no mundo de provas e expiações no final deste mundo, certo? Então, nós estamos praticamente no ápice que um espírito consegue alcançar no mundo de provas e expiações. A maioria do planeta já justifica o seu progresso, porque vai progredir o mundo. Vai progredir o mundo. E o mundo só vai progredir de provas e expiações para a regeneração, porque os espíritos que nele habitam respondem por esse progresso. O mundo vai progredir quando a maioria dos seres que nele habitam justificarem o progresso do mundo. Olha, mas espera aí. Vamos imaginar que pelo menos fácil, 1/3 dos habitantes deste mundo não estão nesse topo vibratório, nesse topo evolutivo de um mundo de provas e expiações. Por isso é que quem não ficar, vai para onde? Vai voltar para o todo?
como diz a teoria da... Ai, meu Deus, como é que é o nome? E aí você quer lembrar e não lembra. Como é o nome? Panteísmo, muito obrigada. A teoria panteísta, que quem não passar para um mundo de regeneração vai voltar para o Pai, vai voltar a fazer parte de Deus? Não, não. Vai para um outro mundo de quê? De provas e expiações. Só que não vai para o mundo de provas e expiações que está para passar para um mundo de regeneração. Vai para um mundo de provas e expiações lá no início do mundo de provas e expiações, quando a gente ainda estava assim, bem atrasado, lutando só com muitas espadas, né? Talvez ainda nem numa idade do bronze. Então, as conquistas ainda da inteligência e da moralidade estão lá se desenvolvendo. É porque este período de provas e expiações é enorme em termos de tempo. Quantas vezes reencarnamos no período de provas e expiações? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Chegamos, e vamos lembrar, Jesus falou nas bem-aventuranças, quem vai herdar a terra? O que é herdar a terra? Né? Herdar a terra como um mundo de regeneração. Quem vai herdar a terra? Os mansos. Os mansos herdarão a terra. Por isso, vai existir o quê? Um nível vibratório necessário a atingir para ficar aqui como mundo de regeneração. Quem não atingir esse nível vibratório vai ser o quê? Atraído para um outro planeta que tenha condições. Ninguém vai passar para trás, ninguém vai regredir, eles vão se sentir super bem, porque estarão o quê? Com outros iguais a eles. Se são espíritos que, apesar de todas as oportunidades, ainda querem dominar, botar o outro ser humano embaixo da sola do seu pé, maltratar, porque ainda lhe agrada fazer isso, abusar de todas as formas, então ele vai para um mundo onde isso ainda, sabe como era muito, muito tempo atrás? Que coisas horríveis aconteciam e ponto, e acabou. No tempo mesmo de Jesus, nós estamos falando de 2000 e muitos pouquinhos anos, numa sociedade como a sociedade romana, que era a que dominava a Palestina no tempo de Jesus, por qualquer motivo, e podemos ler logo no início de Paulo e Estevão, logo no início, obra recebida por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito, recebida do Espírito Emmanuel. Nós vamos ver lá em Paulo e Estevão que pessoas muito abastadas perdiam tudo da noite para o dia, porque falaram aquela palavra infeliz com quem não deveriam ter falado. Perdiam tudo, viravam escravos. Não interessa fosse o que fosse, tivesse o que tivesse. Ninguém tinha segurança de nada. Era um período onde não haviam direitos. Não havia, o que havia era o poder maior. O imperador e seus sequazes é que decidiam o que ia acontecer na vida de todo mundo. Então, aqueles que ainda estão nesta vão continuar fazendo isto em outro mundo em que isto ainda está valendo como 2000 anos valia. Não acredito que vão se importar muito, talvez até gostem, vocês não acham? Nós é que não queremos mais. Se nós não queremos mais, se queremos um mundo de paz, onde as pessoas sejam respeitadas, onde haja dignidade, onde haja tudo que acreditamos de valores do bem, então acho que nós estamos num bom lugar, se fazemos a nossa parte. Veja, não é uma questão de que, deixou cair papel na rua. Esse aí não vai ficar no mundo de regeneração, não. Está jogando papel na rua. Gente, calma. Não é isso.
Não é? Então, é ainda uma mente que não segue as leis de Deus, que é um espírito ainda rebelde, é um espírito ainda que rejeita valores importantes de mudança, não é? De trocar o vício pela virtude. Sabemos que isso é um processo, e sabemos que esse processo está longe do fim em nós, mas estamos lá, empenhados e atentos. É importante que estejamos, não é? Vamos ver aqui, porque eu já falei essa frase, não é? Sim. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Certo? E aqui dentro desse contexto de provas e expiações. E ele continua dizendo assim, já caminhando para o final do item 2. Concebe-se que, com um sentido múltiplo, o termo alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, a que então dará um nome qualquer. Assim, essa palavra alma não representa uma opinião, é um camaleão. Às vezes podemos ver aí um proteu, é um camaleão. Tradução pode falar também. É um camaleão que cada um ajeita a seu bel prazer. Daí tantas disputas intermináveis. Então, nós temos várias acepções para a palavra alma. É importante que nós entendamos como a usamos também aqui na doutrina espírita para nos fazermos entender. Isso eu já disse antes, né? Um ser independente, individual, que vai se expressar através deste corpo. Então, a alma é o espírito encarnado, não é? Continuando. Assim, essa palavra não representa uma opinião, já falamos, é um proteu. Evitar-se-ia igualmente a confusão, mesmo se servindo da palavra alma nos três casos, desde que se lhe ajuntasse um significativo especificando o ponto de vista sob o qual a encaramos ou a aplicação que dela se faz. Esta teria, então, um termo genérico que representaria ao mesmo tempo o princípio de vida material, da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam por um atributo, como os gases, por exemplo, que se distribuem ajuntando-se-lhes as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Né? Gás, hidrogênio, oxigênio, azoto. Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para designar o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da inteligência e a alma espírita para o princípio da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras. Então, o que é importante é que nós percebamos o sentido. Nós entendamos que nós somos, como espírito, seres desencarnados e como almas, esses mesmos espíritos encarnados. De acordo com isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens, e a alma espírita pertencente somente ao homem. A alma espírita, que seria essa alma moral. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência, em nós, de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo, que é o espírito. Devendo a palavra alma repetir-se frequentemente no curso desta obra,
importava ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Passemos agora ao objeto principal desta instrução preliminar. Vamos entrar no item 3. Item 2. É interessante que ele, então, vai nos falar desta alma intelectual, desta alma vital e desta alma moral. Mas, no entanto, a doutrina espírita, ela vai se ater ao ser moral, que é o espírito imortal. Vai falar de todas as fases desse espírito imortal, da sua vinda à matéria e depois da sua reentrada de novo no mundo dos espíritos, vários pontos importantes que marcam a vida deste ser individual, deste ser que sobrevive à vida corporal. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que fala a nós encarnados, mas que fala a nós encarnados da nossa condição natural. A nossa condição natural não é o fato de estarmos encarnados. A nossa condição natural é o fato de sermos o quê? Espíritos imortais em evolução. Atualmente, classificados como imperfeitos, habitando um mundo de provas e expiações. Assim dá para marcar latitude e longitude onde é que a gente se situa, não é? Qual é o quadrado que nós estamos, certo? Agora, é claro que a determinação, a boa vontade, o cuidado com tudo que nos representa, né? Com tudo que faz parte de nós, no caso, o nosso corpo, não é? Foi emprestado, vai ser devolvido, vamos ter que dar contas disso. Aliás, vamos ter que dar conta de tudo, porque cada escolha nossa, nós temos que dar conta. E quando damos conta, essas nossas escolhas vão vir como créditos, ou deméritos, ou débitos. Os créditos nos serão valiosos, porque não temos só créditos, não é? Os créditos sempre nos serão valiosos para nós podermos atender melhor às consequências do mau uso do livre-arbítrio, que serão os nossos deméritos, os nossos débitos, os quais haveremos de saldar. Prestar contas não é só dizer assim, olha só, não deu certo isso aqui não, fiquei devendo e vou ficar devendo, e ponto, acabou, tchau. Não foi legal, fiquei devendo, me arrependo, reconheço que errei, me arrependo e vou reparar o meu erro. Então, claro, vamos errar muita coisa em muitos aspectos. Reconhecer que erramos, nos arrependermos do erro e nos predispormos, prepararmos e efetivamente partirmos para a reparação. É isso. E pronto. Então, muitos de nós temos um peso como se o erro não devesse acontecer. Vai acontecer. Tá? Somos imperfeitos. Ainda vamos errar. Por isso que devemos ficar muito vigilantes, lembrarmos da oração. Para quê? Para errarmos o menos possível. Certo? Algumas coisas acontecem, de repente, nos pegam de surpresa. Não queria que fosse assim, mas ainda é. Lembremos, não somos espíritos bons. Não vivemos num mundo feliz. Somos espíritos imperfeitos. Vivemos num mundo de provas e expiações. E por que provas e expiações, não é? Exatamente. Pelas provas precisamos progredir. Estabelecemos metas, provas, lições a serem concluídas. E as expiações vêm nas provas que escolhemos e não foram bem-sucedidas. Terão que ser o quê? Repetidas. Quantas vezes?
quantas forem necessárias para a gente concluir o aprendizado, certo? E da primeira vez ela é uma prova. A partir da segunda, ela deixa de ser prova e passa a ser expiação. Daí, toda expiação ser uma prova, mas nem toda prova ser uma expiação. Porque se estamos vivendo pela primeira vez aquele desafio, ele pode ser que nós tenhamos pedido ou que alguém nos tenha sugerido por já termos condição de enfrentar e superar, aí serão provas. Certo? Primeira vez, provas. Se falirmos, se errarmos, repetiremos. E aí já será expiação. Muito bem, então, íamos entrar na 3, é isso? Chegamos a entrar? Acho que não, né? Não. E vamos entrar na 3 semana que vem. Sim. E aí, meninas, tudo certo? Dúvidas? 1 minuto. Força! Não tenham receio. Às vezes a gente pensa assim, não vou perguntar disso. Mas às vezes está todo mundo pensando que quer perguntar a mesma coisa, ninguém pergunta. E quando alguém pergunta assim, que bom, fiz a pergunta que eu queria fazer. Quem não, quem nunca. Não é? Não. Andreane, obrigada, Andreane, que bom que ficou bem explicado. É o que toda professora gosta de ouvir, não é? Muito bem. Eu sou professora? Não, não sou, mas gostaria de ser. Na minha próxima encadernação, quem sabe, né? Muito bem, minhas queridas. Na próxima semana, cá estaremos. Olha que interessante, eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Muito forte pensar que ainda temos muito que aprender. Opa! Mas ninguém tem pressa, Andréia. Somos imortais, lembra? Nossa, mas espera aí, imortais, quanto tempo é isso? Imortais sem fim. Dá até nervoso de pensar. Mas como assim sem fim? Tudo bem claro, obrigada, minha Rita querida. E eu vou falar com vocês uma coisa, só entre nós. Nós começamos com 79 pessoas, vocês acreditam? Hoje nós temos 11. E claro que nós fazemos sempre com a mesma alegria, mas não é fácil perseverar. Cada uma de nós, porque acho que aqui só temos meninas, cada uma de nós é que vai determinar o que o estudo pode ajudar aí nesse trajeto que estamos fazendo agora, que é essa reencarnação. Estaremos aqui sempre com o coração cheio de alegria e recebendo com muita alegria cada uma de vocês. Tá bem? Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por esses minutos de alegria, quando estamos pensando e nos vendo em todo esse progresso que já fizemos até chegarmos aqui e que continuaremos a fazer numa jornada sem fim para frente e para o alto. Obrigado por tudo, Mestre. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Meninas queridas, muitos beijos. Até semana que vem. Gratidão também, Andréia. Beijinhos. Fiquem com Deus.